E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria compartilhar um pouquinho, né, das dores aí que algumas empresas têm quando vão contratar uma consultoria, né? Eu entendo perfeitamente toda a preocupação, né, se a consultoria vai ser eficiente, se vale a pena ou não vale a pena, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Então, quando eu abri a Proteide, né, junto com o André, a gente pensou muito em todos esses temas, né, porque afinal a gente sempre esteve do outro lado, né? E por estar do outro lado, a gente sempre teve essas preocupações que eu queria dividir aqui com vocês, tá? Assim, bem de peito aberto, né? A gente está chamando esse vídeo aqui, né? Todo esse tema de como fazemos, tá? Ou seja, para depois mostrar, né? Como a Proteide pensa nisso tudo, né? Então, pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é dividir com vocês, tá? Como alguém que já esteve aí do lado das empresas, né? Alguém que já teve que decidir, né? Se vai contratar uma consultoria ou não, o porquê, quais são as vantagens, desvantagens. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns pontos importantes que vocês aí desse lado têm que levar em conta, tá bom, pessoal? Vou dividir a tela aqui então com vocês. Tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, é quando contratar uma consultoria, né? Ou seja, poxa, tenho esse projeto, esse processo para revisar, é hora de contratar um consultor? Não, ou seja, quando eu devo realmente pensar em contratar uma consultoria, tá? Então, primeiro ponto específico é você pensar no dia a dia da sua equipe, né? Eu vou ter tempo, né? A minha equipe vai ter tempo de, ao mesmo tempo, tocar o dia a dia e fazer esse projeto específico? Então, primeiro ponto que você tem que pensar é isso, né? Vou tirar o dia a dia, né? A minha equipe do dia a dia deles, né? Das tarefas que eles têm para fazer esse projeto específico, tá? Então, esse é o grande primeiro ponto, tá? Segundo ponto, né, quando é hora de uma nova perspectiva, né, então você tem sua equipe, né, sempre pensando daquela maneira, você também, você deseja então trazer alguém que traga uma outra perspectiva sobre aquele processo, sobre aquele projeto, né, algum ponto específico, tá? Um outro ponto é quando você precisa acelerar algum processo, né? Então, por exemplo, não, minha equipe vai ter tempo, né, para se dedicar a esse processo ou esse projeto específico. Tá bom, mas ela tem o dia a dia também, né? Então, não, peraí, eu preciso ter esse resultado mais rápido, então é hora realmente de pensar numa consultoria que ela vai dedicar ali full time para aquele projeto, tá bom? Outro ponto, né, é se você tem um projeto específico, né, pô, então eu tenho aquele projeto específico, né, eu preciso de alguém realmente que tenha um know-how, ou seja, para aquele projeto, daquele início àquele fim, realmente eu vou contratar a consultoria, tá? Quando você precisa planejar o crescimento da empresa, né? Então, por exemplo, ano passado a gente teve um cliente, né, que estava crescendo muito rápido, ele precisava de alguém para ajudar ele a planejar esse crescimento, né, a implementar o processo de budget, um horizonte a 5 anos, né, ver toda a parte estratégica, tá? Então, quando você precisa de alguém para planejar o crescimento da sua empresa, tá? Quando existe algum problema com seus clientes, né, às vezes você tem ali alguma recorrência, né, clientes insatisfeitos, clientes colocando aí muitas reclamações, então é hora de realmente dar uma avaliada, trazer alguém totalmente imparcial para poder analisar, né? E obviamente, por último, né, assim, para mim, um dos mais importantes, quando você tem seus colaboradores desmotivados, tá? Então, se você tem aí, né, muita gente saindo da empresa, pedindo demissão, né, uma rotatividade grande, né, aquela conversinha pelos corredores, né, então assim, colaborador desmotivado, pessoal, é sinônimo assim praticamente de fracasso. Tá bom, pessoal? Então pensem um pouquinho nisso, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui agora um pouquinho de
qual é a função da consultoria empresarial, né? Afinal, qual é a função dela, né? Então, para mim, a primeira grande função é o diagnóstico organizacional, tá? Então, assim, a consultoria ela consegue, né, mais uma vez, ser imparcial e fazer um diagnóstico preciso, tá? Mapeamento e otimização dos processos, tá? Então, esse é outro ponto, outra função importante de uma consultoria, tá? Tem também o planejamento estratégico, tá? Para mim, esse é outra função importante, né? Quando você tem também precisa de uma estruturação da governança corporativa, tá? Apoio na tomada de decisões, tá? Por exemplo, ano passado a gente teve outro cliente que contratou a gente para reunião de planejamento, né? E apoiar ele em algumas decisões importantes a serem tomadas, tá? Gestão de risco, tá, pessoal? É importantíssimo, tá? E a avaliação e análise de resultados, né? Então, às vezes você precisa de alguém para destrinchar, né? Colocar mais detalhes, colocar mais perguntas, né? Fazer realmente uma análise mais precisa, né? Você está sentindo falta. Então, assim, a consultoria bem feita, ela ajuda muito nesse ponto, tá? A gente tem um serviço específico que depois a gente vai trazer um vídeo aí apresentando essa parte, né? E não menos importante, o monitoramento desses resultados, né? Então, né, colocar aí KPIs, relatórios, análise e monitorando esses resultados, tá, pessoal? Então, para mim, essas são as principais funções de uma consultoria, tá? E aí eu queria agora trazer dois temas importantes, né? Primeiro, quais são as vantagens de você contratar uma consultoria e quais são as desvantagens, tá, pessoal? Ou seja, a gente também tem algumas desvantagens e algumas pulguinhas atrás da orelha aí na hora de contratar uma consultoria, tá? Então, para mim, primeira grande vantagem, né, a avaliação externa e imparcial, né? Ou seja, o consultor ele não tem qualquer vínculo emotivo com a empresa, né? Ou seja, ele vai ser totalmente imparcial, porque independente do resultado que ele te dê, né, se é bom ou se é ruim, para ele, né, ele tem que ver a melhor maneira de te passar isso e, obviamente, passar as soluções, né? Mas ele não tem qualquer emoção envolvida com a empresa, tá? Segundo ponto, agilidade nos resultados, né? Então, essa é uma das vantagens. Se você precisa, né, de resolver algum ponto, algum tema aí para ontem, né? O consultor realmente é a melhor opção porque ele vai se dedicar aí 100% em cima, né? Outro ponto importante, o controle do orçamento, né? Você sabe quanto vai custar, tá? Aquela consultoria, né? Do início ao fim, tá? Então, por exemplo, é diferente você contratar um time, né? Que ele pode ficar um, dois ou até mais alguns meses ali. Não, aquele consultor é aquilo, tá? Então você tem total controle do orçamento, tá? Na maioria esmagadora das vezes, né, tem o conhecimento especializado, né? São consultores aí que têm grande vivência, têm o conhecimento especializado, grande parte dos trabalhos é aquilo, foca naquilo. Então, realmente, esse conhecimento, dependendo do tipo de projeto, do tipo da consultoria que você está contratando, faz toda diferença, tá? Transferência de conhecimento, né, pessoal? Né? Não se esqueça que quando tem uma consultoria, né, além de você trazer todos aqueles pontos que eu mencionei anteriormente, você ainda transfere esse conhecimento também para a sua equipe, para os seus colaboradores, né? A gente aqui da Protege sempre tem uma parte aí de treinamento, tá? Que é justamente essa transferência de conhecimento, tá? A gente quando presta uma consultoria, pessoal, a gente deseja que você nunca mais contrate a gente, tá? Então, um dos grandes diferenciais nossos é justamente essa transferência de conhecimento, tá? A gente realmente treina a equipe da empresa, tá bom, pessoal? E agora vamos falar um pouquinho das desvantagens, né? Então, para mim, primeira grande desvantagem, né? Você tem a exposição das informações das empresas que muitas vezes são confidenciais, né? Então a gente tem um contrato, né,
de confidencialidade, né, um contrato de NDA para deixar aí as empresas bem tranquilas, tá? Ou seja, isso é importantíssimo, né? Porque realmente é um ponto importante, né? Dependendo do tipo de serviço, você chega até ali na fórmula do produto, né, cara? A sua receita de bolo, né, que você levou tanto tempo para desenvolver, né? E se isso realmente não for bem feito, né, um NDA ou ter realmente uma consultoria de confiança, pode ir para as cucuias, tá, pessoal? Outro ponto importante é o desconforto na equipe, né? Muitas vezes o consultor ele vai encontrar pontos falhos, oportunidades de melhorias, alguns processos que estão sendo feitos, né, de maneira equivocada, né? Então, por exemplo, o colaborador da empresa ele sente um desconforto, né? Ele pode de repente não querer falar toda a verdade, não passar toda a informação, né? Por quê? Porque pode ser que ele tenha medo de ser mandado embora, tá? Então, realmente o desconforto da equipe é um ponto aí de desvantagem. Por isso, quando a gente entra, a gente faz uma reunião prévia, tá? A gente chama a equipe para si, tá? E demonstra que o grande objetivo não é apontar culpados, tá? E sim realmente, né, melhorar os processos, né, implementar o que tiver que ser feito, tá bom? Outro ponto é a dependência técnica, né, pessoal? Muitas das vezes você não tem na sua empresa alguém com capacidade técnica para fazer esse tipo de serviço, então essa é uma desvantagem, porque se a consultoria, né, como eu falei anteriormente, não tiver, né, aquela parte de transferência de conhecimento, né, realmente isso daqui vai ser uma grande desvantagem, porque se você precisar fazer de novo, né, você não vai ter ninguém dentro de casa para colocar dentro daquele projeto, tá? E a perda de controle, né, pessoal? Ao mesmo tempo que você tem ali o controle do orçamento, você também pode perder esse controle, né? Tanto de horas, né? Você está ali no seu dia a dia, né? Super envolvido com outras tarefas, você acaba não fazendo follow-up, deixa a consultoria de lado, né? Então isso é ruim e isso é uma desvantagem se você realmente não tiver, primeiro, uma consultoria, né, que faça tudo com grande transparência e honestidade, né? Sempre te dando feedback, mostrando o cronograma e tudo mais, né? E segundo, também você tem o dever de casa de fazer todo o follow-up com a consultoria para ver como é que está o andamento desse processo. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, falado isso, quais são os cuidados que vocês têm que ter ao contratar uma consultoria, tá, pessoal? Primeiro ponto, verificação de toda a experiência e profissionalismo da consultoria, tá? A gente faz questão de passar aí os projetos e a gente coloca aí quais são as empresas que a gente já trabalhou, né? A gente tem todo o nosso currículo, tá? Um dos pontos que eu acho que é um diferencial, tudo passa ou por mim ou pelo André, tá? Não tem uma consultoria mesmo que a gente coloque alguém da nossa equipe que não seja avaliada por nós, tá? Então, essa verificação, pessoal, é de suma importância, tá? Um segundo ponto é o detalhamento do escopo, tá, pessoal? É muito importante que seja detalhado. Por quê? Porque se você não fizer isso, de repente a consultoria pode entregar algo que você não esteja esperando, né? E aí é que está o problema, tá? Então a gente faz o escopo super detalhado, tá? Passa de novo o escopo com o cliente antes de realmente começar, tá? Mas pensando aí do teu lado, isso é de suma importância, tá, pessoal? Peça o escopo bem detalhado do projeto que vocês querem fazer, tá? Um outro ponto muito importante é você sempre analisar o custo-benefício, tá? Ou seja, analisar sempre a vantagem econômica, né, de contratar a consultoria, né? Então você tem ali duas variáveis, ao meu entender, que é o tempo, né, que você vai ter, caso você não contrate, faça com a sua equipe internamente, e o tempo versus o tempo se você contratar uma consultoria. Isso tem que ser balanceado. E o custo em cima disso.
né? Ah, com a minha equipe eu vou levar 4 meses, com uma consultoria eu vou levar um mês, né? Pô, mas vai custar mais, tá bom, mas o benefício de eu ter isso antecipado em 3 meses, cara, vai me gerar uma receita X, ou uma receita Y, ou um corte de despesa X, né? Ou um investimento mais apropriado de Z, né? Então, pessoal, é muito importante vocês analisarem todos esses 3 pontos. Tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui no como fazemos, tá? Eu quero passar para vocês aqui como é que a Proteide atua em cima de qualquer projeto, tá? De consultoria, tá bom, pessoal? Então, primeiro grande ponto que a gente chama, né, necessidades, tá? Então a gente faz o levantamento de todos os pontos, tá? Ou seja, a gente tem a reunião prévia, levanta tudo que o cliente precisa, escuta, né, vê quais são as dores, vê quais são os objetivos, né? Ou seja, qual é a necessidade do cliente, né, em contratar a gente, ou seja, realmente para que ele precisa detalhar as necessidades, tá, pessoal? Porque isso é o grande ponto de partida, tá bom? Depois disso, a gente parte para as soluções, né? Então, assim, a gente vê as necessidades, né? Identifica quais são as oportunidades de melhorias e dá as soluções, tá, pessoal? Não existe uma consultoria que a gente tenha feito que não tenha tido as soluções, né? Ou seja, identificar ali cada questão específico, né? Para ver realmente quais são as principais soluções aplicáveis naquele ponto, tá? Depois, pessoal, é o que a gente chama de ações, né? Ou plano de ação, né? Então a gente vai e recomenda em cima daquilo que a gente identificou, né? E aquela solução, né, mais plausível, né, ações de curto, médio e longo prazo, tá, pessoal? Sempre com o objetivo, né, de aumentar vendas ou reduzir custos, né? Poxa, um dos grandes pontos, né, de você contratar uma consultoria é como é que eu vou tangibilizar isso, né? Ou seja, o que que a consultoria realmente vai me trazer de ganho, né? Então a gente tem muito foco em tudo que a gente faz, tá? Seja em qualquer área, em qualquer projeto, é qual é o retorno para a empresa, né? Ele é tangível. Poxa, se a gente tiver esse aqui, vai aumentar a venda, vai reduzir despesa, vai maximizar o investimento, eu vou ter um retorno mais rápido daquilo que eu quero fazer. Ou seja, a gente procura realmente tangibilizar para o cliente, tá? Isso é importantíssimo, tá? E em cima disso, pessoal, a gente monta alguns projetos, né? Então, por exemplo, a gente é muito transparente, tá, com o cliente para ver se a equipe dele tem condições, né, de realmente fazer aquele plano de ação, de ir para frente com aquele plano de ação, ou se vai precisar da gente para uma segunda etapa, tá? Então a gente desenvolve o projeto, implementa e viabiliza de acordo com os objetivos que o cliente pré-determinou, tá, pessoal? Então, esses são os 4 passos aí principais. É óbvio que você tem o detalhamento disso tudo, mas se eu for falar sobre isso, a gente vai ficar aqui muito mais tempo, vai ser um vídeo de 2 horas ou mais, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem, né, contate a gente, tá? Aqui tá o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, a gente vai ter um prazer enorme, tá, de fazer uma reunião com vocês sem qualquer compromisso, tá, para entender se realmente vale a pena contratar a gente ou não, tá? A gente também tem esse diferencial. Se não valer a pena, se a gente vê que a sua equipe tem total condição de fazer aquele projeto, pessoal, podem ter certeza que a gente vai falar para vocês, né? O nosso objetivo realmente é trazer valor agregado para as empresas, tá? E não simplesmente, né, fazer mais uma consultoria. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro, tá? Tomem muito cuidado quando vocês contratarem uma consultoria, tá? Vejam esse vídeo, revejam, tá? Para vocês verem quais são os pontos importantes aí que vocês têm que levar em consideração. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.